Oi meninos, voltei. Vamos continuar com a nossa correção? Então tá. Iniciando exercício número 1, página 22 do nosso livro, que trata de pronomes interrogativos, indefinidos e relativos, tá bom? Então vamos lá. Na questão de número 1, vocês têm dois trechinhos para ler. E a letra A. Identifique as frases interrogativas nesses trechos. No trecho 1, nós temos quem sabe, e no trecho 2, nós temos que bicho será. Letra B. Qual é a função das palavras que indicam essas frases? Elas são usadas, para fazer perguntas. Letra C. Os pronomes quem e que referem-se a qual pessoa do discurso? Eles se referem à terceira pessoa. Letra D. Quais outras palavras usadas para fazer perguntas você conhece? Aqui é uma pergunta pessoal, mas eu espero que vocês conheçam todos, Nós temos que, quem, qual, quais, quanto, quantos, quantas, não é isso? Então tá. Passando para a questão de número 2, nós também temos dois trechos que nós vamos trabalhar nessa questão. Letra A. Vamos ler o primeiro trecho. O aluno perguntou, aliás, são duas orações, O aluno perguntou quem lerá o conto fantástico para a classe, é a primeira, e a segunda, quem lerá o conto fantástico para a classe? Letra A. Quais são as diferenças entre essas frases? Bem, a primeira frase ela começa com ponto final, ela termina com ponto final, a segunda termina com ponto de interrogação. A primeira frase ela começa com um artigo e um substantivo, o aluno. Já a segunda ela começa com o pronome interrogativo quem. E a primeira frase, ela tem a presença de um verbo que se chama verbo dicende, ou verbos de dizer, ou verbos de elocução, que aqui no caso é o perguntou. Os verbos dicende são perguntou, interrogou, questionou, que são verbos de elocução, ok? Então tá. E essas foram as diferenças entre as duas orações, que é o que foi perguntado na letra A. Na letra B, qual dessas perguntas você acha que é a direta? É a segunda oração. Nós temos aqui um ponto de interrogação, a pergunta sendo feita de forma direta. A letra C, qual é a diferença entre as perguntas direta e indireta, tá? Nas perguntas diretas, nós temos o uso do ponto de interrogação, que deixa bem claro que o interlocutor ele faz uma pergunta e espera uma resposta. Nesse caso aqui do livro, não tem a presença, mas quando a gente está construindo um texto e a gente faz uma pergunta direta, a gente usa o travessão no início da pergunta, Isso que aqui no caso não tem. E já na pergunta feita de uma forma indireta, ela não tem o ponto de interrogação, embora seja uma pergunta, E a pergunta ela é feita de modo implícito, ok? Então aqui agora nós finalizamos a número 2. Passando para a pergunta número 3. Nós temos um outro trechinho. Ao médico que o atendeu, perguntou quanto tempo lhe restava de vida. Nós temos aqui uma pergunta sendo feita de modo indireto, uma pergunta implícita aqui também. Reescreva esse trecho, transformando-o em pergunta direta. Então, o que vocês deveriam fazer? Ao médico que o atendeu, perguntou, 2 pontos, na linha de baixo, parágrafo e travessão, porque vamos fazer uma pergunta, Quanto tempo de vida me resta? Interrogação. A letra B, formule outras perguntas diretas e indiretas em que haja pronomes interrogativos. Essa eu deixo por conta de vocês, que é uma pergunta pessoal, ok? Vou fazer uma. Quem está acertando as questões? Depois vocês me contem. Vamos passar para a questão de número 4.
nós temos um trecho que foi retirado daquele conto fantástico Uma Casa. Espero que vocês ainda se lembrem dele. Na letra A palavra destacada, que é o pronome qualquer, a palavra destacada remete a algo específico ou vago aqui no nosso texto. Ela se refere a algo vago, né? Não especifica exatamente o que o homem quer comprar, né? O tipo de imóvel que ele está procurando para comprar. Letra B. Por que o narrador afirma que o homem aceitaria qualquer coisa? Bem, nessa altura aqui do conto, o homem ele está angustiado por perceber que a vida dele está acabando, né? E que ele não tem um lugar para morrer, né? Não tem uma casa para ele estar nesses minutos, nesses momentos derradeiros da vida dele. Então, como não lhe resta muito tempo, né? Ele na verdade nem sabe quanto tempo, que o médico também não precisou para ele. Ele não poderia fazer exigências, qualquer coisa para ele serviria, né? Qualquer tipo de moradia que fosse de fato sua propriedade lhe serviria, ok? Vamos então para o número 5. Nós temos ainda um trecho sobre esse conto. Letra A. É possível saber a que país o homem se refere? Justifique, né? Não é possível saber a que lugar ele se refere porque ele não nomeia esse outro país, ele não dá nome, então a gente não sabe. Letra B. Essa forma de apresentar o lugar tem ligação com características dos contos fantásticos? Explique. Tem sim, né? Porque nos contos fantásticos o autor geralmente ele não dá nome, ele não identifica exatamente os lugares, deixando isso por conta, né, do leitor, fazendo com que o leitor interprete e imagine esse lugar que ele está querendo retratar no conto, ok? Letra C. A que pessoa do discurso a palavra outro se refere no texto, né? A terceira pessoa do singular. Letra D. Que outras palavras você conhece que também são usadas para se referir a algo vago, impreciso, né? Nós temos vários tipos. Alguém, ninguém, cada, alguma, nenhuma, né? É só vocês lerem esse box laranja que está logo abaixo a questão 5. Vamos então para a questão de número 6, que ainda está tratando do conto fantástico Uma Casa. Letra A. Que substantivos são utilizados para fazer referência ao homem que sai da cerração? Nós temos homem, nativo e andarilho. Letra B. Por que o autor usou palavras diferentes para se referir a este homem? Provavelmente para evitar repetição de palavras, não é isso? Número 7. Ainda sobre o conto Uma Casa. Letra A. A que se refere a palavra em destaque? Aqui nesse trecho nós temos o pronome ele, né? O pronome possessivo, que aqui no caso está se referindo àquela pessoa, àquele homem que quer comprar uma casa. Letra B. O que há em comum entre as palavras mencionadas na atividade 1 e nesta atividade? Bem, elas têm o objetivo de referirem a algo que já foi citado anteriormente para evitar a repetição. Letra C. Que outras palavras poderiam evitar a repetição e retomar termos mencionados? Né? Vocês deveriam formar frases com elas. Aqui também é uma questão com resposta pessoal, mas no primeiro trecho vocês poderiam usar o pronome pessoal ele e outros sinônimos aqui para homem e andarilho, que cabe, né, perfeitamente aqui no texto. E já no segundo trechinho, né, vocês poderiam usar o pronome relativo que também caberia, tá? Questão de número 8. O homem se impressionou muito, coisa que não acontecia há longo tempo. Letra A.
Que termo da frase é retomado pelo pronome que? Né? O pronome que nesse trechinho ele está retomando a palavra coisa, é um pronome relativo que retoma o termo antecedente. Na letra B, qual a função da palavra coisa nesta frase? Ela vai retomar a frase anterior, que é o homem se impressionou muito. Então a palavra coisa retoma toda essa frase. Número 9. No trecho a seguir, qual a função do pronome destacado? É o pronome relativo que tem a função, né, um pronome relativo que tem a função de retomar a frase anterior, que é o que o homem está vendo neste momento, que é rios brilhantes ao longo da planície. Estamos caminhando já para a última página da correção de exercícios. Aqui na questão de número 10, nós temos uma tirinha do Garfield. Na letra A, o que provoca o humor nessa tira? Né? O humor está no fato do Garfield achar que foi o John que escreveu essa carta que está sendo lida na TV. Letra B. A quem se refere o pronome ele no segundo quadrinho? O pronome ele refere-se ao homem cujo melhor amigo é um gato. Letra C. Identifique na fala do primeiro quadrinho o pronome relativo. É o pronome cujo. Letra D. Qual é a função desse pronome na fala? Nessa fala, é indicar que o homem tem um melhor amigo, que é o gato. Lembrando que o pronome cujo, ele sempre e somente vai dar a ideia de posse, ok? Número 11. Releia o primeiro quadrinho da tira. Letra A. Se o trecho um homem fosse trocado por uma mulher, como ficaria essa frase? Reescreva fazendo as alterações necessárias. Então, a gente só vai mudar, nesse caso, o substantivo homem para o substantivo mulher. Vai ficar assim. E aqui está uma carta de uma mulher cujo amigo... vou repetir. E aqui está uma carta de uma mulher cujo melhor amigo é, na realidade, um gato. Então, apenas trocou homem por mulher. Letra B. Ao reescrever essa fala, o pronome foi modificado ou permaneceu igual? Justifique. Não, nós não modificamos o pronome cujo, porque o pronome cujo ele vai concordar sempre com o termo posterior, que aqui no caso é amigo, ok? Então, como amigo está no masculino, cujo permanece da mesma forma. Vai concordar com o termo posterior sempre. Letra C. Reescreva a fala do primeiro quadrinho, deixando melhor amigo e um gato, são termos, né, no masculino, vocês teriam que passar para o feminino e fazendo as alterações que forem necessárias. Então, ficou dessa forma. E aqui está a carta de um homem cuja melhor amiga é, na realidade, uma gata. Então, aqui o pronome sofreu modificação, passou para cuja, porque concorda com o termo posterior amiga, tá? E a última questão desse exercício, a letra D. Ao reescrever essas frases, o que você conclui em relação à concordância do pronome cujo? Né, o que a gente acabou de dizer, que o pronome ele vai concordar, o pronome cujo vai concordar sempre com o termo que for posterior a ele, que for pós-posto, ok? Espero que tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem falar comigo e segunda-feira tem mais, tá? Beijos para vocês, bom fim de semana, se cuidem. Tchau, tchau!